desafio. Creio que o Senhor está aqui, comandando acima de tudo, né? A direção vem dele. E muito obrigada, Alexandre. Deus abençoe sua vida, abençoe a rádio, que a gente possa fazer aí, começar um novo tempo de sucesso para a honra e glória do Senhor. Eu não sou muito de falar, né, no programa dos outros quando eu não sou convidado, mas esse tema, né, fé, né, muitas pessoas acabam, pelas dificuldades da vida, por não encontrar uma saída, não ver no vocabulário vulgar, né, as pessoas falam não ver uma luz no fim do túnel, né? E eu acho que a fé é acreditar naquilo que você não vê. A fé é você acreditar no impossível. A fé é você acreditar naquilo que você não consegue enxergar. E eu acho importante, né, com esse teu programa, a partir de hoje, né, nós vamos ter um novo divisor de águas na programação da Rádio Paraná Oficial, porque eu vejo que muitas mulheres, né, eu vejo aqui pelos outros programas, eu vejo pelo próprio programa Empreendendo com Elas, do qual você participou bastante tempo, que muitas mulheres são largadas pelos seus companheiros, são largadas pelos seus maridos, mulheres que acabam caindo no vício, acabam caindo na prostituição, acabam que elas deixam de cuidar dos seus filhos, elas acabam perdendo qualquer espírito de acreditar, né, que possa acontecer algo na vida delas. E eu acho que esse programa é o tudo para essas mulheres, é o tudo para essas pessoas, e com certeza, através desse programa hoje, que está iniciando na rádio, com certeza o sucesso, o divisor de águas, e com certeza um programa que vai fazer muita diferença na vida dessas mulheres. Parabéns aí para você, sucesso, e que a partir de hoje, com certeza, você resgate nas mulheres a esperança, que você faz com que essas mulheres consigam enxergar aquilo que elas não estavam conseguindo enxergar, e que, com certeza, através de muita oração, essas mulheres consigam, sim, sair da onde elas estão, talvez numa escuridão, né? Exatamente, é esse o objetivo, o propósito do programa, é a gente trazer essa palavra, né, de fé, de esperança, que existe sim um caminho, né, de salvação, de libertação, onde quer que cada mulher esteja, existe um Deus que está esperando apenas uma palavra, né, uma atitude para transformar a vida de cada uma, assim como Deus vem transformando a minha vida, a minha história, e por isso estou aqui hoje. Então, obrigada. Seja muito bem-vinda e comece o seu programa. Parabéns. Vamos lá. E começando, né, esse programa lindo, hoje com uma convidada incrível, uma conexão. Eu falo que o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósito, ele nos conecta com pessoas. E foi assim com a minha convidada de hoje, que ela vou até ler aqui que eu escrevi para mim não me perder, que ela é mentora, palestrante, escritora, e ela é especialista em reprogramação de crenças. Silvana Rizzi. Isso, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui, que Deus te abençoe e bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz, eu super agradeço pelo convite de estar aqui nessa manhã, nesse momento tão especial, e agora sabendo que é um programa que está estreando hoje. Isso aí. Olha a responsabilidade, né? Muita honra, mas também muita responsabilidade. É, isso aí. Mas eu tenho certeza que o Senhor sabe o porquê, né? Tudo ele já desenhou antes mesmo, né, da gente pensar ou imaginar. Então, era para ser você e eu estou muito feliz por isso. E para as nossas ouvintes, né, e para a gente se conhecer, fale um pouco de você, da sua trajetória, como mentora de mulheres, como que começou essa tua caminhada. Então, hoje estou mentora de mulheres, mentorando mulheres que querem sair do piloto automático, que querem despertar o seu
acessar o seu verdadeiro potencial, porque a gente sabe que aí existem muitas mulheres com potencial incrível, mas que ao invés de olharem para si, olham para o que o outro tem, né? Caem infelizmente nessa cilada da comparação, não se achar bom o suficiente, né? Devido a tudo aquilo que viu, ouviu e sentiu ao longo da sua vida, principalmente lá na infância, que são as crenças. Por isso eu me tornei mentora de mulheres, porque eu também fui essa mulher que não me achava boa o suficiente, que não me achava capaz. Sempre o outro podia muito mais que eu não. Tudo que eu vivi na infância. Sim. Um abandono, rejeição. E quais são essas crenças, né, que você percebe que são mais significativas para que a mulher, quando ela chega na fase adulta, né, ela começa a perceber, onde ela consegue entender, sabe, que é o momento de que alguma coisa é lá na minha infância, por isso que hoje eu não consigo avançar. É a identidade, é a falta de merecimento, é se olhar e não se enxergar de fato como é perder essa conexão com a própria essência, né? E muitas vezes isso não quer dizer que essa mulher ela viva uma vida totalmente ruim, porque muitas vezes a gente olha para alguém e, nossa, mas essa pessoa não tem problema, essa pessoa não, ninguém fala, eu estou depressiva, não se coloca uma etiquetinha na testa, né? Eu Sim. estou com depressão, ou enfim. Então, trazendo o meu próprio exemplo, eu, por muito tempo ali, né, da infância à juventude, eu carreguei muita mágoa, muito ressentimento, muitas coisas ruins por conta de ter sido abandonada por aquela que era para me amar, aquela que era para me proteger, que é a minha mãe biológica. Ah, então você teve uma infância... Sim, eu fui a minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. Ela me deixou em uma família, né? Em outra família, com pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Imagine E o seu você, pai? uma criança de 3 anos, sendo deixada ali, né? E no momento que eu percebi que algo estranho, né? Pairava algo estranho naquela conversa ali, a minha mãe, eu do lado dela, e uma família ali, um casal, né? Eu senti, tem alguma coisa estranha ali, eu comecei a segurar cada vez mais forte na saia dela, e aí ela me deu o tchau, você vai ficar aqui. E ali foi o mundo anunciando para mim, você não é boa. E você, essa memória você tem ou foi algo que você trabalhou depois? Essa memória eu tenho, assim como alguns outros flashes que aconteceram, eu tenho. E eu acho que tudo é obra de Deus para que a gente possa se despertar e ir trabalhando sobre isso, né? Então, mas boa parte da minha vida, eu acreditei que não existia um lugar para mim no mundo, que eu estava aqui de favor. E essa família que te recebeu, como que foi a tua infância com ela? Houve uma conexão ou foi sempre você sentindo essa diferença? Então, esse lar me acolheu, me recebeu. Eu acho que eu teria morrido se eu tivesse ficado com a minha mãe, porque era uma pessoa que tinha, me falam, né, que é 15 ou 16 anos, tanto é que quando foi feito todo o meu processo de adoção, precisou se colocar em diário oficial e tudo mais para que pudesse provar que ela já não estava mais presente, que ela abandonou e nunca mais apareceu ali, porque ela era de menor ainda, então teve todo um processo bem moroso por conta disso tudo, para ficar tudo legal, tudo certinho. E essa família me acolheu, me salvou, digamos assim, né? Primeiramente Deus, mas eu era uma criança que tinha todas as doenças possíveis de uma criança dessas doenças infantis, né? Que se tem, muito doente mesmo. E aí eu sempre falo, né? Ou eu teria morrido, ou eu teria ido por caminhos muito horríveis por aí, pela vida, né? Não sei de fato, mas tinha tudo para dar errado. Então, essa família com 3 filhos, já adolescentes na época, de adolescentes para adultos já,
eles não foram preparados para receber uma menina naquele lar. Então, houve, sim, toda uma situação bem desconfortável para essa menina nesse lar por conta dos filhos. Uma mãe que... amor à primeira vista, aquela criança, tanto do pai como da mãe, dos meus pais adotivos, né? Sim. Mas sempre houve, sim, aquela divisão, né? Para aquela menina, era como eu dava o significado para aquela situação, né? Sim. De ser sempre rejeitada. Mesmo por questões, às vezes, de um chamar de atenção normal que qualquer pai, né? Ou às vezes até um irmão mais velho vai fazer para sua irmã ou para sua filha. Para mim é para mim. Entendi. É porque eu não sou boa, porque eu sou uma pessoa ruim, né? E aí, por conta ali dessa situação em que os irmãos nunca foram preparados para a chegada dessa menina, claro que houve ciúme, né? O pai sempre quis ter uma filha, né? E teve ali 3 homens. A mãe teve uma gestação, mas dessa gestação não vingou e depois ficou sabendo que era uma menina. Então, quando essa menina chegou, claro que chamou atenção, né? E por ser também mais nova, né? Foi a caçulinha da família. Então, houve ali uma divisão, houve essa questão de sentimentos que é absolutamente normal até para a chegada de um irmão mais novo, né? Normal em qualquer família. Mas para essa menina tudo era porque a minha mãe me colocou no mundo se ela não me quis. Olha o peso disso. Exatamente. Né? E quantas, né, de nós, mulheres, que tem isso, passa por isso, né? Que podem estar nos ouvindo. E como é importante você estar falando isso, né? Relatando, para a gente poder entender o porquê nós sentimos. Que tudo vem de uma raiz. E aí onde o Senhor te forjou, para você entender hoje, né? O teu propósito de vida, né? Entender que tudo foi um milagre, né? Então, eu amo a minha família, eu amo os meus irmãos. Eu pude um tempo mais tarde ter uma conversa com um irmão mais velho e onde a gente, sabe, teve esse entendimento, né? Eu coloquei o meu ponto de vista, ele colocou o dele sobre a situação e foi um momento tão mágico, maravilhoso de perdão e de compreensão, porque eu não vim de uma barriga, mas eu vim de um desejo tão fervoroso quanto eles que vieram da barriga, né? E isso serve para os nossos ouvintes que estão aí, para pessoas que foram adotadas e que carregam, né? Alimentam esse sentimento, como eu alimentei boa parte da minha vida. Sim. Deus tirou você de um lugar que não era para você estar, era um lugar tóxico. Exatamente. Né? E o que trouxe a forma como eu pude ressignificar isso, que foi uma virada de chave na minha vida, é uma passagem bíblica, que é Moisés. Olha só. Porque houve um decreto onde os meninos, né? Para poder tirar a vida, né? Exato. Essa mãe pegou Moisés com muita dor no seu coração, mas foi um ato de amor. E colocou-o num cesto e o colocou à deriva, né? No rio Nilo. Isso. Qual a probabilidade de algum tempo depois ele até acabar encontrando a própria mãe, né? E ter sido amamentado ainda por ela. Por ela. Então, numa ferramenta, né, de mentoria, de coach, foi aplicado, né, essa ferramenta de ressignificar, e foi justamente o que veio para mim, essa passagem de Moisés. Então, eu olhei para isso e percebi, Deus me tirou desse cesto. Eu não estou mais nesse cesto. Sim. Olha o que eu tenho hoje, né? E por muito tempo, que eu falava, qual era a minha narrativa? E aí a gente entra até na questão de alimentar as crenças. Eu não vou ter nada para chamar de meu. Eu não vou ter nada. Sim. Porque não tenho lugar no mundo. Esse lugar aqui não é para mim. Sim. Eu não me sentia pertencente a isso aqui. Então, eu tinha uma necessidade muito grande. Lógico que isso não era consciente, tá? Era do meu inconsciente. É isso que eu ia falar. Porque uma coisa é você ser uma pessoa, assim, generosa, uma pessoa solícita, uma pessoa que está sempre contribuindo para o outro.
mas de uma maneira consciente, sem tirar de você para o outro. Sim. Né? E outra é você querer algo em troca quando você está fazendo esses gestos, porque você está atrás de uma validação. Você está atrás de alguém que diga, ai, que fofinha que você é, que bonitinha, ai, você é minha irmãzinha linda, ai, como você é amorosa. É você estar querendo o tempo todo uma validação, elogios, ser amada, se sentir importante, se sentir pertencente. Eu entendo também esse processo, porque a gente não conhece, a gente não sabe quem nós somos. A busca por essa validação, essa aceitação, nós não sabemos quem nós somos. É a nossa identidade que foi roubada de nós, né, que foi tirada. E aí a gente acaba alimentando esses sentimentos. Por isso que é tão importante esse relacionamento com Deus, né? Porque é com esse relacionamento com Deus que a gente vai aprendendo e conhecendo quem Ele é para nós. A gente vai conhecendo o porquê Ele nos fez. Então, parte também do nosso eu, né? Da tua consciência, mas dessa busca também pela palavra, por conhecer a Deus e saber o propósito por que Ele te fez. Aí você vai entendendo o percurso da sua vida, né? O porquê que as coisas aconteceram. Exatamente. Como estão acontecendo, né? Exatamente. E o lugar em que Ele te coloca. E o lugar que Ele te coloca. Né? Porque tanto aquela família que me acolheu, né? Com as dificuldades, os desafios, enfim, e que hoje eu entendo que era muito mais pelos significados que aquela criança se dava a ela própria do que realmente situações o que saía de do coração deles e tudo mais, né? E dentro das condições, dentro do conhecimento, dentro de tudo que se tinha naquela época ali disponíveis para eles fizeram o melhor que eles puderam. Assim como hoje eu entendo que a minha mãe também fez o melhor, a minha mãe biológica fez o melhor que ela poderia ter feito por mim. Consciente ou inconsciente, não sei. Deus estava agindo. Exatamente. O tempo todo. Quando a gente confia em Deus e a gente entende que Deus tem o controle de todas as coisas, nós temos que entender que porque a gente já quer pensar no que é bom, né? Mas também nas coisas que não são boas e que muitas vezes, né, não são tão favoráveis. Mas Deus tem o controle. E quando a gente pergunta para Ele, né, o porquê, não é o porquê, é para quê o Senhor, para que eu estou passando por isso? Exato. Ele traz as respostas para nós, né? Mas parte do nosso querer também, né? Da nossa disponibilidade, do nosso posicionamento e da nossa vontade de buscar. E em que momento, com que idade que você foi tendo essa maturidade, sabe, para a tua forma e os teus questionamentos mudarem? Com que idade, mais ou menos, assim, que você foi entendendo que em cima da tua história, né, tinha algo que era muito melhor e maior que o Senhor já estava trabalhando? Então, a minha história eu sempre a mantive tipo como um segredo. Uhum. Primeiro, uma forma de proteção dos meus próprios pais, né, que falavam, né, não é algo que você não precisa ficar comentando, você é nossa filha e tudo mais. E aquilo se internalizou para mim. Porém, nos meus momentos, né, ali do travesseiro, só eu comigo mesma, quantas vezes eu chorava, quantas vezes eu me debulhava, né, com esses sentimentos de que não era uma pessoa boa, porque que estava ali no mundo, né, e principalmente quando acontecia qualquer coisa ruim ou qualquer coisa que eu não conseguia dar conta, que não tinha êxito, era porque era comigo, que para mim tudo era mais difícil, sempre essas narrativas, né? Por isso, falando de reprogramação de crença, qual é o primeiro passo para se reprogramar crenças? Comunicação. O que é que você comunica? O que é que sai da sua boca? E claro que você vai viver sempre nessa situação. Entendi. Né? E aí eu sempre era aquela pessoa, não, eu dou conta de tudo, eu resolvo, eu choro aqui hoje, não tô bem hoje, mas tá tudo certo. E às vezes até me vinha um pensamento, né, eu não tenho nem do que reclamar, olha quanta coisa eu já conquistei, né, eu fui aquela pessoa sempre muito certinha e determinada, mas justamente hoje eu entendo quais os motivos, as motivações, algumas vezes ali não
corretas, né? Motivações erradas. Mas, enfim, é todo um processo, é a minha história e Deus forjando o tempo todo e me tirando desse lugar onde eu insistia em ficar. Porque você dá 2 passos para frente e olha para tudo o que aconteceu para trás. Sim. Por isso, hoje, nas minhas palestras, né, Dona de Mim, inclusive, eu sempre falo, você não está mais no 6º, passagem de Moisés. Olha você só. não está mais no 6º, sai do 6º. Sim. Porque Deus já te tirou desse lugar. É só você tá ali na tua mente, você tá presa nesse lugar Na sua mente. pela tua mente. É chamar também a responsabilidade. Autorresponsabilidade, Isso. exatamente. Uhum. E aí aquela coisa, né? Quando se falava em inteligência emocional, quando se falava é a mente, você pode ser muito melhor do que você é. Isso pra mim tudo era um blá, blá, blá. Se fosse tão fácil assim, todo mundo tava onde quer, todo mundo teria conseguido, né, muitas coisas. Até que aconteceu, né, que um dia eu fui apresentada realmente a inteligência emocional. Eu acho que essa forja, todo esse movimento que Deus vai fazendo na nossa vida, ele vai nos afunilando, aqui não tem mais escape, agora você vai. Agora é esse o caminho. É verdade. Então, aí que eu consegui, né, fui tendo essa maturidade e consciência, né? Porque, como eu te falei, a minha vida foi boa, é boa. Sim, né? Porque sim. eu fui conseguindo, eu fui tendo as minhas conquistas. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos, meu marido, um parceiro, né? Uhum. E aí fui apresentada a inteligência emocional, aí realmente eu resolvi olhar para dentro. Por que ainda com tudo isso, com tantos milagres? E era como se eu não valorizasse esses milagres, eu não valorizasse todas essas bênçãos na minha vida. Sim. Porque é como se fosse obrigação minha conseguir tudo isso. Ah, você queria trazer pra você a força de romper. Entendi. Exatamente. Então eu não valorizava muito esses, sabe? Ah, uma viagem maravilhosa. E daí? Sim. Ah, eu tenho o trabalho, a profissão que eu realmente almejava. Deus sempre foi tão maravilhoso. Eu consegui trabalhar na empresa onde sempre foi o meu sonho em trabalhar. Sim. As coisas sempre foram acontecendo muito dessa forma. Mas Era vazio. era isso. Entendi. Eu consegui, porque eu tinha mesmo que conseguir, tinha que ser mesmo assim. Né? Eu não poderia não estar onde eu estou. Tem que ser assim, porque era muito essa questão da validação. De trazer essa força, assim, de dizer, eu posso. Mas não com o verdadeiro significado disso. Entendi. Hoje eu tenho maturidade disso. Lá atrás, não. Lá atrás as coisas só iam acontecendo, né? Sim. E aí você se desconecta de quem você é, da sua essência. Porque é muito fácil você olhar e se comparar com o outro. Seguir rótulos, padrões, modas. Exatamente. E você verdadeiramente aonde está. Quem é? Qual é a sua essência, né? E aí, quando até a gente estava conversando um pouco antes da proximidade com Deus e da Bíblia, né? Eu sempre entendi, tive Deus no meu coração, mas não com essa proximidade, sabe? Uma das coisas com que esse sempre... relacionamento. Isso, né? E eu achava assim tão lindo quando as pessoas falavam, Deus falou comigo, Deus me deu tal mensagem, eu tô fazendo isso porque Deus falou comigo nessa manhã. Eu falei, nossa, mas o que é isso, né? Como que Deus lindo fala? Isso, eu também quero, né? Sim. E aí, nesse processo da inteligência emocional, onde eu vivi o meu próprio processo, onde realmente ali comecei a me perceber, a me reencontrar, a me conectar, a de fato perceber a minha identidade. Que nada do que aconteceu comigo no meu passado, ou o que falaram, ou o que eu ouvi repetidas vezes de maneira negativa a meu respeito, nada disso me define. Nada do que você ouviu no passado sobre você te define. Exatamente. E isso é bem importante, né, para todas as nossas ouvintes. Nada do que você ouviu define quem você é, do que você viveu, das suas dificuldades. E muitas vezes de escolhas que às vezes a gente acaba cometendo e aí a gente fica parado, preso naquela escolha e acha que, bom, foi porque eu fiz isso agora. E você mesmo já coloca, né,
já no teu futuro, bom, nada mais vai dar certo porque eu fiz isso. E não é assim, né? E você Deus carrega, né? E a essa gente culpa, carrega esse sentimento de dívida por toda uma vida, constrangimentos que você viveu no passado, traição, a dor mesmo do abandono, Sim. da rejeição. Você está sempre dando um jeitinho de voltar para esse lugar. Para esse lugar. E a gente tem que entender que na nossa vida, a gente vai sempre passar por esses momentos, né? A gente é uma luta diária de busca com Deus, de relacionamento com Ele, se fortalecendo nele, para a gente entender sempre o nosso lugar. Porque as dificuldades, elas vão vir. Não é porque aconteceu uma vez, ai, nunca mais isso vai me acontecer. Não. Pode acontecer. Às vezes foi uma traição lá no passado com o marido, daqui a pouco é com uma amiga. Enfim, são situações que no decorrer da nossa vida a gente vai passar. Mas quando a gente encontra quem nós somos, quando nós estamos firmes na nossa identidade, isso já não abala como abalou um tempo atrás. Exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente, né, o que tem que conversar, Deus, né, vai funilando a gente, vai dizendo, não, eu quero você aqui. E aí você se coloca disponível. Aí você começa a abrir seu coração. E nesse processo todo eu me aproximei do quê? Eu passei a conhecer a Bíblia, né? Não que não conhecesse antes, né? Mas não tinha esse hábito de ler. E aí eu comecei, né? Porque a gente tem umas tarefas lá que a gente chama de rotineiro, que é justamente pra gente fortalecer a nossa identidade. E aí você lê Provérbios. E eu comecei a ler Provérbios. Até porque, vou até falar aqui para algumas pessoas que talvez muita gente também passou por isso. Com certeza. Você vai ler a Bíblia e não consegue entender a mensagem, não consegue e eu começo entender, por onde, né? É difícil ali as entrelinhas e tudo mais, né? É verdade. Hoje até já temos facilitadores, porque hoje a gente já tem muitos livros devocionais excepcionais. Verdade. Que ajudam no esclarecimento, na interpretação, né? Muitas Bíblias hoje já trazem ali a interpretação, a mensagem do dia, né? De reflexão, versículos, isso. a reflexão, traz até uma parte de estudo mesmo. Então, hoje já está muito mais fácil, né? Mas quando eu li Provérbios, eu falei, nossa, mas Provérbios é fácil, é gostoso de ler. É uma leitura fácil. E ali eu fui percebendo que Provérbios é um manual de vida, porque tem sobre tudo que a gente precisa no nosso dia a dia. Exatamente. Né? E desde, assim, uma das coisas muito importantes, assim, que o meu pai sempre falava, né, que é uma coisa relacionada ao nosso nome, o quanto precioso é o nosso nome, o quanto a gente tem que defender o nosso nome. Sim. Né, e de não emprestar o nome, né, e enfim, também está ali em Provérbios. Tudo. Quando a gente eu vi vê essa que passagem me impactou muito, né, porque me trouxe essa a memória do seu meu pai. Tem muitas coisas, muitos ditados, assim, que a gente ouve, populares, e que a gente acha que... Mas se a gente pôr na Bíblia ali, em Provérbios, a gente encontra. Tem tudo. Então, para você que está aí, que ainda não sabe como começar a ler a Bíblia, comece por Provérbios, né? Uma boa dica. Um capítulo por dia. Hoje, por exemplo, é dia 30. Isso. Você pode abrir Provérbios no dia 30 e ler aquele capítulo. Exatamente. Faça isso e depois nos conte qual foi a sua experiência. Verdade, isso aí. É um manual de vida. E a gente está aqui para falar de fé. Né? Exatamente. E tudo isso que eu trouxe, a minha jornada... Aí está a fé. E quando eu falei que eu queria muito saber como que é essa coisa de Deus conversar, hoje eu sei o que é Deus conversar. Porque estar aqui, quando eu recebi o convite da Monique para estar aqui, é um conversar de Deus. Exato, é uma mensagem de Deus. Porque essa mensagem, ela vem por meio de uma pessoa, por meio de algo que você lê, por meio de uma música, por meio de um poema. Né? Muitas vezes você está assim, alguém... com alguma situação ali, uma aflição. De repente, alguém liga para falar de algo que vai de encontro com o que você está passando ali, com o que aquela você está sentindo. E você fala, caraca! Só que o que acontece? Não é que Deus não conversava comigo antes, Ele sempre conversou, mas a gente está tão distraída. Isso que eu ia falar. As distrações, né? E hoje, como a gente vê pessoas distraídas, né? Ou com foco naquilo que não
vai edificar, que não vai te ajudar. A gente tem muito isso, o hiperfoco em coisas que não vai nos levar para lugares nenhum. Muitas vezes com pessoas também, relacionamentos, amizades que não nos ajudam. Então, aquela amiga que você vai contar alguma novidade, aquela amiga, ai, sério? Em todo tempo, Deus fala e mostra quem são as pessoas, né? Com quem a gente deve andar. E a gente tem que estar atenta. Às vezes, isso é bobeira, isso é coisa da sua cabeça. Não existe coisa da sua cabeça. Porque Deus, ele está dentro, o Espírito Santo está dentro de você. E quando você acorda, já faz a sua oração, entrega o seu dia para Deus, né? Me guia, me mostra, me direciona. A partir daí, você pediu, né? Você orou, você falou, você comunicou, me mostra, Senhor. A partir daí, o que acontece durante o dia é Deus te mostrando. Né? Exatamente. Mas se você se mantém distraído nas redes sociais, né? Vivendo, né? Hoje a gente está nesse efeito manada, né? Sim, fazendo o que Os todo mundo faz. Ali a trend do momento. Nos manipulando o tempo todo, né? Dancinhas. Exatamente. Aí como que tudo você vai prestar distrai. atenção no que Deus está conversando, no que Deus está passando para você? Exatamente. Né? É mais ou menos sobre isso. E aí, entrando agora né, sobre fé, que aí essa proximidade que me veio da Bíblia, lendo Provérbios. Sim. Fui apresentada a um projeto, né? Por isso que eu digo, Deus vai nos guiando e vai nos afunilando e colocando nos lugares onde Ele quer que a gente esteja. E a partir do momento que a gente está disponível, a gente vai chegando nesses lugares, Sim. né? Graças a Deus. E aí eu conheci o projeto No Secreto, né? Que hoje já não é nem mais um projeto. Já é um movimento, né? Movimento. Com muitas mulheres se conectando. De um livro. Maravilhoso. Mulheres de hoje ecoando a fé, a força e a fé das mulheres da Bíblia, né? E que lindo, né? Que é muito... Até ontem eu comentei com você, né? Mulheres ecoando, né? A voz. Exato. É dar essa voz às mulheres. E trazendo da Bíblia, e até foi o propósito do programa aqui, que era um quadro antes, quando eu recebi o convite da Jo. E ela falou, amor, eu quero trazer histórias das mulheres da Bíblia para os dias de hoje. Olha, para conectar, né? Porque lá a gente já aprende muito com elas. E a gente vai vendo que o que elas viveram lá, a gente também vive hoje. Então, foi esse o propósito, né? Do quadro que hoje é o programa. E tem tudo a ver, né? Com o teu livro, com o teu projeto também. Que é a voz da mulher, trazendo as mulheres da Bíblia, né? E quando eu te perguntei, né? Tem alguma mulher da Bíblia? E você falou, né? Priscila, que a tua história, né, se conecta com a dela. Então, é exatamente esse o propósito. Então, eu já faço até um convite para as mulheres, né? Que querem também ter esse momento, né? Para poder estar falando, que entrem em contato, porque a gente quer dar voz às mulheres. Exatamente. E aí a gente falando em fé, né, Monique? Como que é a nossa fé? Porque muito se fala em fé. Sim. Se nós formos perguntar, todo mundo fala. A grande maioria. Sim. Eu tenho fé. Sim, claro que eu tenho. Mas agora me diz, como é que você reage a um problema que chegue, por exemplo, relacionado ao seu marido, ao seu filho? Como que você se comporta diante de um problema? Você se desespera? Você mete os pés pelas mãos? Você esbraveja? Fala que não deve, reclama. E nas finanças? Quem nunca? Quem nunca? Né? Às vezes chega uma conta ali inesperada. Um desemprego. Uma manutenção do carro que não estava prevista, Sim. Né? São tantas situações que podem acontecer. O que você comunica nesse momento? Não vai dar certo. Acabou. Tô ferrada. Tô sem dinheiro. Porque dinheiro não para na minha mão mesmo. Dinheiro não é para mim. Quando eu começo a guardar um pouquinho, pronto. Já acontece alguma coisa. Olha aí, que eu não mereço mesmo.
Exatamente. Olha essa tragédia que aconteceu. É nessas horas, né, que é a fé, né? É nessas horas que a gente percebe qual é o nível da nossa fé. É como a gente reage, se comporta diante das dificuldades, né? No trabalho, quando você recebe uma crítica injusta, quando alguém fala mais rígido com você, Qual é o sentimento, você responde né? prontamente, já com ira, com raiva. Ou até mesmo não responde, mas às vezes já coloca no coração, aquela se mágoa. Se Isso. isola. Uhum. Já traz todos esses sentimentos da pessoa que está lá no cesto ainda, que não saiu do cesto. Exatamente. É bem assim, é nesses momentos que a gente percebe qual é o nível da nossa confiança em Deus, da nossa fé. Num relacionamento, Uhum. quando algo não vai bem nesse relacionamento, até de repente, uma traição, uma fofoca, como que você reage? Você que está nos ouvindo, se identifica com algumas dessas situações? O que você comunica? Tenho dedo podre para homem, não sei escolher. Porque talvez ouviu isso muitas vezes. Sim. E aí você acaba, de repente, até vivendo essa situação. Mas como você reage? Cai no desespero? Esbraveja, chora, grita. Exatamente. Muitas vezes culpa pessoas, né? Liga culpando alguém, responsabilizando alguém por aquilo que você está vivendo na sua vida. E até mesmo espiritualmente. Quando você está ali fazendo as suas preces, as suas orações, e aquele desejo, aquele objetivo, aquele sonho, aquilo que você tem no teu coração, que você está pedindo para Deus, não chega. Como que você reage? Com fé? Aonde está a fé nesse momento? Como a gente iniciou ali, né? A fé é a certeza do que a gente não vê. Se você tem certeza que as coisas vão dar certo, porque quando elas não dão, a tua reação é reclamar. Sim. Então, é trabalhar isso, né? Essa certeza que você tem de que vai dar certo. E viver e se comportar e comunicar de forma que a outra pessoa veja. E aí é onde Deus se mostra através de você. Porque quando você está num momento difícil e você consegue ter a fé e se comunicar por ela, pela fé, é onde a pessoa percebe. Mas assim, não tá nada dando certo. E por que ela tá assim? É algo que fica, que você transparece sem às vezes nem você perceber, né? E é nesse momento que Deus se revela. E é nesse momento que a outra pessoa quer conhecer o Deus que você serve. Que você conhece, né? Mas eu trouxe todas essas perguntas justamente para quem está aqui com a gente se identificar, porque é muito comum. E não quer dizer que só aconteça com quem está aqui nos ouvindo, mas acontece com a gente muitas vezes também no dia a dia. Com certeza. Né? E às vezes não precisa nem ser algo tão grandioso para nos tirar, digamos, do prumo, para a gente esquecer que tem um Deus olhando por nós, cuidando de todas as coisas. Sim. Que mesmo quando a gente acha que não deu certo, que algo não deu certo, para Deus já deu. Porque a gente só enxerga o que está a poucos metros de distância, vamos dizer, uma distância muito curta, comparado ao que Deus já sabe e enxerga da nossa jornada. Então, sempre é Ele nos forjando, nos preparando. Sim. E sobre isso, tem comunicado muito comigo a mulher sunamita. Sunamita. Eu falei da Priscila porque a Priscila nós vamos tá entrar no livro. Já na Priscila, porque a Priscila, eu escrevi um capítulo no livro No Secreto, é sobre Priscila. Mas veja como Deus
É maravilhoso, né? Porque um tempinho atrás eu nem sabia que ia participar desse programa. Você me convida e eu já estava assim com essa leitura da mulher sunamita, Aham. que para mim me marcou demais assim por essa fé extrema, porque Sim. ela num momento de dor extrema, que é de perder um filho, ela nos dá um show É de verdade. É verdade. Ela vai atrás do profeta, né? Pode então contar para as nossas ouvintes, você tá com a Bíblia aí e o versículo, né? O capítulo onde. Eu não vou ler todo ele, Mas só porque, onde está o capítulo porque ele para é quem quiser bastante acompanhar em extenso, casa. mas esse capítulo, né, que tem o nome de A Ressurreição do Filho da Sunamita. 2 Reis 3:4. 4, na verdade, perdão. 2 Reis 4, ele começa no versículo 8 e vai até 36. Até o 37. Mas eu vou ler. Posso ler Pode, aqui um fique à trechinho? vontade, Pra coloque. quem tá aqui já entender Isso. um pouquinho, né, Uhum. do que é. Eu vou começar a ler aqui. Deixa eu ver onde que dá mais sentido aqui a gente começar a ler. Então, só fazendo um resuminho, né, da história da mulher sunamita. Ela é uma mulher rica. E eu enfatizo isso, porque sabe que tem muita gente que tem problema com dinheiro. Sim. Porque acha que dinheiro não presta, dinheiro não é de Deus. Tem. Infelizmente pessoas são que- crenças Exatamente, são crenças limitantes. limitantes. Pessoas que se sentem inferiores e que acreditam que não merecem estar em lugares de abundância, em lugares de prosperidade, né? Porque tudo é sistêmico. Não basta eu apenas falar. Eu tenho que estar nos lugares certos, eu tenho que estar com as pessoas certas, eu tenho que estar inserida em ambientes que trazem aquilo que eu quero, aquilo que é bom, né? Então eu falo assim, ela era uma mulher rica, assim como tantas outras que nós descobrimos fazendo estudo para o Sim. livro No Secreto. Também, Então, né? a prosperidade é sim de Deus, a riqueza é sim de Deus, Sim. né? Você não pode amar o dinheiro. Exatamente. Passar por cima dos seus princípios e valores pelo dinheiro, né? Exatamente. Então, ela era uma mulher rica, ela era uma mulher generosa, né? Então, e tinha também uma intuição, um feeling espiritual bastante aguçado, porque ela enxergou nessa pessoa que estava na cidade, Sim. que ele era um servo de Deus e por isso abriu a sua casa para recebê-lo e com tamanha generosidade preparou até um quarto na sua casa para recebê-lo todas as vezes que Sim. fosse até a cidade, que ficasse ali Hospedado. hospedado na casa dela. E ele se sensibilizou com toda essa gentileza, com todo esse cuidado e foi saber o que era o sonho dessa mulher que não tinha filho. E ali ele fez a promessa do filho e esse filho aconteceu. Só que, aí eu vou começar a ler aqui, onde ele diz, né? Mais tarde Eliseu perguntou a Gease, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Gease a chamou, ela veio à porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Ela reconheceu, né? Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. E, em resumo, esse filho, um tempo mais tarde, trabalhando ali junto com o pai, tem uma forte dor de cabeça. O pai pede para que seja levado aos cuidados da mãe e, chegando aos cuidados da mãe, Ele perde a vida dele. ele falece.
E aí essa mãe, com esse filho nos braços. Pode imaginar a dor dessa mãe? O sonho, né, ali, o que ela orou, a promessa, né? Que não estava mais ali, né? Exatamente. Só que ela não havia pedido e Deus, né, É. lhe concedeu essa graça, esse sonho. Ela pega esse filho e deixa ali na cama, no quarto que era daquele servo de Deus. Uhum. E vai até o seu esposo e lhe pede ali um servo para acompanhá-la e um jumento. E ele lhe pergunta, mas onde você vai? Por que você está indo? E ela simplesmente diz, não se preocupe, eu vou e volto. Ela não abriu para ele o que estava acontecendo. Uhum. Ela silenciou E ela foi até o profeta. até o profeta. No caminho, ela não encontra ninguém no caminho, né? Não. Vamos ver ali. Eu vou até colocar esse trecho porque é muito importante. Eu acho que é a maior prova ali dessa fé, Da fé. onde ela diz ali, né? O marido, ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Gente, você tem noção do que é isso? Sabendo que ela deixou ali, né? O filho. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro, o profeta lhe falou. E pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi. Era isso que eu lembrava. Está tudo bem. Era essa passagem que eu lembrava que ela responde ainda. Tá tudo bem em meio a tristeza. Aquela tristeza hedionda e ela no responde. seu coração. E ela responde, está tudo bem. Quantas de nós, por muito menos, a gente já passa a mão no telefone, liga pro marido, já tira o marido do trabalho. Meu Deus! Já vai colocar aquela situação e já deixa aquilo muito fala, maior do que na verdade é, não, com muito respeito, falando sobre. Mas ou exatamente. às vezes busca uma amiga para desabafar, ou até mesmo para culpar daquela situação. Meu Deus, a gente costuma falar, fala Deus tá falando aí, viu, mulherada? Quem tá nos ouvindo, porque é exatamente isso. E olha que eu me vejo muito nessa situação. Eu tenho crescido e eu já amadureci, aprendi muito. Mas ainda, essa fé que nós estamos falando é difícil, não é fácil. E não se culpe também se você ainda não alcançou, porque aí também a gente pode expor, ai meu Deus, eu não consigo. Não, calma, né? Deus está trabalhando em você, assim como está trabalhando em mim também, né? Mas é a gente entender a mensagem, né, que a Silvana está nos trazendo hoje, e quando acontecer, lembrar, e não, dessa vez eu não vou agir assim. Eu não vou reclamar, eu confio em Deus, tá tudo bem. É recorrer tudo bem. a quem tem todas as respostas. Exatamente. Porque a gente pode não ter, mas ele tem. E aqui outro trecho, né, importante. E disse a mulher, a sunamita, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Mas isso com muita, né, sutileza. Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Que é o que ela perguntou lá atrás, né? Então Eliseu disse a Geazi, Eliseu o profeta, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Então, a sunamita fala. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares,
não irei. Onde ele foi com ela? O que isso quer dizer? Ela buscou a presença de Deus e era só com ele. Que ela encontraria a resposta, né, do seu Exatamente. questionamento ali, né? Do que estava acontecendo. Não sou eu, não é você, não é o pastor, não é. É só Deus. É só Deus. É buscar a presença. O quanto de tempo se tem dedicado para essa presença, para esse tempo de qualidade com quem de fato tem todas as respostas? Exatamente. E hoje em dia tá assim, né? É mais fácil. A gente quer tudo pronto, né? A gente vai para uma pregação pronta, a gente já quer ir para um pastor, ou para um padre, ou para um mentor, mas a gente não quer este secreto, este momento de oração e essa busca no silêncio, você e Deus, né? E eu vejo assim, eu percebo que por conta dessa rapidez, né? Tudo é rápido, o celular e até vídeo e tal. O nosso corpo está sendo programado, a nossa mente está sendo programada para não aguentar este tempo do silêncio, da oração, da quietude, da solitude, né? Que não é a solidão, da conexão. E como é importante hoje a gente buscar isso, porque, como eu falei, é uma programa da nossa mente, a gente precisa reprogramar isso. Porque isso está se perdendo, né? Assim como essa conexão que ela tinha. E olha que conexão é essa. Sim. Se está na palavra, né? Se Deus nos deixou ali, é porque ele quer isso de nós também. Ele quer esse relacionamento para este tempo. O Senhor tem nos chamado para esse relacionamento, para essa busca, para esses milagres. Se aconteceram lá, acontece hoje também. Exatamente. Deus, ele não mudou, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. E por que nosso tempo não vê isso acontecer? Cadê os milagres? Tantos milagres na palavra, né? Cadê as histórias hoje? Cadê as mulheres, as pessoas, os homens compartilhando e falando do que Deus faz? As pessoas silenciam para o que verdadeiramente importa. Às vezes se sentem constrangidos, têm vergonha de falar. Mas o Senhor nos chama a falar, né? A buscar Ele em todo o tempo, até essa vida de significado verdadeiro, né? Uau, Maria, Silvana, obrigada por essa passagem, porque realmente falou fortemente ao meu coração. Uau. É o Espírito Santo aqui com a gente, né? É isso aí. Dessa mesma forma, esteja aí também conversando com quem está nos ouvindo, com quem está aqui com a gente nesse momento. Sim. Porque se Deus deu, Ele também pode restaurar. Sim. E isso eu vejo muito presente na minha vida, né? Porque hoje, com essa maturidade, eu olho para trás e vejo quantas coisas eu perdi. Mas antes o meu olhar era só para aquilo que eu perdi. Sim. Mas Deus já me deu infinitamente mais do que eu perdi lá atrás. É isso aí. O nosso diretor já chegou aqui, já deu 11 horas, nós vamos para um breve intervalo. Mas, todos que estão nos ouvindo, não saiam daí. A gente já volta com essa conversa maravilhosa com a Silvana, que tem trazido ensinamentos valiosos. Espero vocês até daqui a pouco. Segundo bloco, né, do nosso programa Mulheres de Fé, Silvana Rize, que trouxe no primeiro momento uma reflexão tão linda sobre a mulher sunamita, não é mesmo? Ficamos aqui no intervalo conversando sobre e como é bom falar de Deus, né? Como é bom falar. É maravilhoso, né? Flui porque é a presença dele, não tem como ser diferente, né? Ninguém tá inventando nada, é puramente a presença dele, a condução, é o Espírito Santo aqui com a gente, né? Exatamente. E quantos comentários, né, a gente foi recebendo aqui, estávamos nos atualizando em relação a isso, que incrível.
Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E então, para a gente encerrar, né, vamos dizer assim, essa parte, porque eu quero que você me fale ainda dos seus projetos, do livro, da Sunamita, né? Falando da fé que ela teve, né? E de quando tudo estava difícil, no seu momento de dor ali, e quando perguntam, ela diz, tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha a confiança dessa mulher, olha a fé, né? Então, fé não é emoção, fé é ação, né? E quando se fala em ter fé, não quer dizer que a fé seja ausência de dor. E ali tá mais que comprovado isso. Sim. Né? Mas é dizer não à paralisia que essa dor gera, né? Poderia gerar, né? Porque Sim. ali ela poderia ter recorrido ao pânico, ao tormento, ela poderia ter desistido, ela poderia já ter providenciado o luto, o caixão, toda essa situação ligado não, né? Procurado época, não, marido, né? Mas trazendo para os dias de hoje, mas levado essa situação para o marido já como morreu realmente. E trazendo para os nossos dias, trazendo para o agora. Qual o sonho que você está declarando morto nos teus braços? Quais os projetos, né? Qual a situação que você está vivendo hoje e que você acredita que já é o fim? Desistiu por também não saber esperar o tempo de Deus, por não ter essa conexão, por não buscar essa presença do Pai. Exatamente, por não recorrer a Ele, assim como ela, né, foi atrás. A ação muito presente na mulher sunamita. Né? Porque, e você veja, eu vou e volto, e foi, né, seguiu aquele caminho sem nenhuma interrupção, foi ali a mensagem que ela passou, siga até eu falar para parar. Sim. Então, essa mulher, e também não chegou a explicar o que estava acontecendo lá para o marido, porque ela sabia que ali ela estaria perdendo tempo. Então, ela nos mostra sabedoria, ela nos mostra posicionamento, ela nos mostra ação, né? Tudo aliado a essa fé, né? Porque muita gente já encontrou alguém que provavelmente já tenha falado para você, Monique, eu estou vivendo isso. Faz uma oração para mim, ora por mim. Sim. Você pode até orar, ok. Mas não vai acontecer o que aquela mulher quer. Se ela não agir, se ela não trouxer o movimento, não gerar esse movimento. Para a vida dela, né? Porque nem Deus vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Que só você pode fazer, exatamente. Que só eu posso fazer. Ninguém vai fazer. Você. A gente precisa, e eu aprendi isso, a gente, por conta das nossas limitações, das crenças, né, a gente se coloca nesse lugar da vítima, né, então, assim, da culpa, como as crenças limitantes e como isso, a gente vê isso e não tem como a gente avançar sem a gente entender esses sentimentos dentro de nós. E aí a gente se põe nesse lugar de vítima e a gente acha assim que o outro tem que fazer, porque eu sou uma... A gente põe ali de, eu sou uma coitadinha e os outros têm que fazer por mim. E não é assim, né? Deus, Ele quer, porque Ele te capacitou. Deus, Ele Ele te forjou, Ele te capacitou, Ele te criou, Ele sabe como Ele te fez. Então, o que Ele fez, Ele não vai... É a mesma coisa eu dizendo, Senhor, eu não posso, e Ele dizendo, como você vai dizer que não pode pra mim, que te fiz, sei quantos cabelos tem na sua cabeça. Exatamente. E você vai me dizer que não pode, você pode. Então, é essa ação, né? É esse levantar. Vem um dia difícil, você levanta. E o que você falou, não deixar as emoções tomar conta das nossas atitudes, né? Tem 3 pontos bem importantes, assim, que ela mostra pra gente, a Sunamita, que é esse controle emocional, mesmo na dor, porque ela simplesmente, né, por essa situação que eu já descrevi, ela foi e falou pro marido, me dá o servo, me dá a jumenta, vou até lá e tá tudo bem. E ele
Para ele continuou no trabalho dele, Sim, não sabia imagine. nada o que está. Olha o controle dessa O controle mulher. emocional. E a gente vê hoje assim, né? Duas situações que a gente tem que estar trabalhando. Porque tem a dependência emocional, que é quando você fica dependente do que o outro sente para você ser feliz, do que o outro está fazendo para você. Você condicionar a tua felicidade. Quanta gente fala assim, eu vou fazer tal coisa, às vezes uma viagem que seja, né? Tantas outras coisas aí. Quando eu me aposentar, eu só vou ser feliz mesmo o dia que eu tiver minha casa própria. Eu só vou estar em paz com meu coração quando os meus filhos estiverem crescidos, encaminhados na vida. Você está pondo, né, uma expectativa em algo que a gente não tem o controle, a gente não sabe, né? O momento é aqui e agora. Exatamente. Né? Você viver o teu presente e não com uma mente acelerada pensando lá na frente ou condicionando a tua felicidade, porque aí você não está olhando para aquilo que você já conquistou, por tudo que você já passou. É uma forma de não estar honrando a tua trajetória, honrando a tua vida, honrando a tua essência, quem Deus te fez para ser. Porque o olhar está no lugar errado. A tua atenção não está aqui, ou está demais lá na frente, ou está lá no passado, está lá no cesto, né? E aí vive numa paralisia, vive nesses sentimentos de frustração. Então, qual é o caminho que você está traçando hoje? Um caminho que te leva para o sucesso, para a prosperidade, ou para o caminho que está te levando para a frustração, para a tristeza, para a solidão, para a insatisfação, para reclamação, murmuração. Verdade. Não é? Verdade. Então, e outro ponto que eu ia falar, né, que é o controle emocional, o foco no essencial. O que era essencial para aquela mulher naquele momento? Buscar a Deus, chegar até Ele. O foco no que é essencial. Né? Nós sabemos que tem muitas mulheres que fazem o quê? Passam um dia fazendo 1000 coisas. Não corre, né? Você fala com a pessoa diz, nem tenho tempo para falar com você agora, porque eu tenho isso. Às vezes daquela até, nossa, só parece que só ela é ocupada, exatamente, né? E o problema disso é porque a pessoa se acha, ela se vê assim, eu sou importante porque eu tô cheia de coisa para fazer. A crença. Olha só. Olha a crença instalada aí, né? E aí chega o final do dia, essa mulher está exausta, cansada, mas não se sente o quê? Realizada. Porque ela fez muitas coisas, sim. Ela correu mesmo para lá e para cá, ela fez realmente aquilo que falou. Mas o que de verdade trouxe para ela esse sentimento de realização, de capacidade, de merecimento? Talvez fez coisas que poderia ter delegado, fez coisas que eram desnecessárias. E de encontrar onde estava o seu foco? Né? Talvez essa mulher, ela nem sabe por que ela está fazendo aquilo que ela faz. E aí entra o autoconhecimento, o quanto é importante nós termos esse autoconhecimento, de entendermos e sabermos o porquê a gente faz o que faz, da forma que faz, como faz. Sim. Porque senão você tá indo para onde? Para qual direção? E quando você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve, né? A gente já sabe da história da Alice no País das Maravilhas. Exatamente. E para isso é tão importante você saber o que você está vivendo hoje e o que você quer e traçar esse caminho para você chegar onde você quer. E é autoconhecimento que te leva. Por isso a gente trouxe, né, a questão da fé. Por isso a gente trouxe a questão da reprogramação de crenças. Porque enquanto eu estou vivendo com todas essas crenças que me limitam, eu estou vivendo... Não estou vivendo a minha essência, eu não estou conectada comigo, eu não estou conectada com Deus. Então, e eu fui essa mulher, e eu falo com muita propriedade sobre isso, porque aconteceu comigo. Eu venho no processo. Sim, porque é um processo todos os dias. Eu me vejo também nesse processo. Porque a nossa mente, ela nos sabota.
ela quer sempre que a gente faça o quê? Volte para aquele lugar. Porque é o lugar do quentinho, é o lugar da zona de conforto, é ali onde eu domino, né? Eu passei também por uma transição de carreira. Nesse momento, eu falava, não, eu já não estou mais, eu quero viver algo diferente, eu quero uma nova experiência. Mas as vozes me diziam o quê? O que você vai fazer? Olha a idade que você tem. Fica aí que tá bom. Exatamente. Você tem o teu salário ali certinho todo final do mês. Por que eu tô falando isso? Porque talvez muitas que estão aqui com a gente estejam passando por isso. Sim. Esteja num trabalho apenas pelo seu salário, apenas para pagar contas. E que muitas vezes mal consegue. Mal consegue. É isso, você se limita, você acha que está vivendo, que está sendo produtivo, mas às vezes você está ali gerando outra conta. Algo assim que na minha vida, da minha história, assim, dessa questão, tenho 2 filhos, né? Um filho pequeno, mas isso foi na época da minha filha mais velha, quando ela era pequena. Tem que trabalhar e tal, põe ela numa escola, mas tem que pagar a escola. Daí eu vou trabalhar para pagar uma escola para ela, sabe? Tipo, a conta não fechava. É melhor eu ficar em casa. Porque se eu vou ter que trabalhar para fazer outra conta, sim, deixa que eu cuido da minha filha. E às vezes a pessoa entra nesse ciclo que tudo te impõe para te prender, né? Disso você faz isso, aí você tá trabalhando, daí você tem que comprar roupa, porque você tá trabalhando fora. Você vai vendo que você tá gerando mais dívida, mais despesas. E talvez se você tivesse escolhendo viver de uma outra forma, aí, né? Porque cada um, Deus tem algo para cada um. Aí que tá, você ter esse tempo de parar e perguntar para Deus e entender o direcionamento dele. E ter uma vida mais leve. Mais né? leve. Exatamente, eu trago muito forte isso em todas as minhas palestras, nas minhas mentorias. Quem me conhece, as minhas mentoradas sabem que a transformação tem que ser leve. Porque para muitas pessoas, logo quando você fala sobre passar por uma mentoria, por um processo de transformação, essas pessoas elas já torcem o nariz, porque já pensam em uma mudança radical que tenham que fazer, né? E na verdade não é sobre isso. Tem que ser leve, porque tem que respeitar o seu ritmo. Sim. E cada uma de nós temos um ritmo. Nós temos as pessoas mais aceleradas, por fisiologia mesmo, Sim. né? Eu sou analista comportamental também, então a gente tem ali a teoria DISC que traz ali os 4 perfis da dominância, da estabilidade, conformidade e influência. Então, cada perfil tem as suas características. Sim. E não quer dizer que um seja melhor que o outro ou pior. Muito pelo contrário. O autoconhecimento vai trazer o quê? Você potencializar aquilo que você tem de melhor e equilibrar os desafios que o perfil te traz. Não é para rotular, não é para dizer você é melhor ou você é pior, não é nada sobre isso. Não existe o certo ou o errado. E quando a gente entende sobre isso, a gente une forças, porque a gente vai saber se complementar. Isso salva casamento, relacionamento, empresa, sociedade. Sim. Né? Desonera as empresas aí de uma folha aí com tantas demissões, muitas vezes desligamentos, Sim, né? Exatamente. Então, é esse autoconhecimento, né? Então, é você ter o foco do que é importante para você. E muitas vezes a gente só consegue ter esse foco a partir do momento que a gente se conhece. Porque muitas vezes, se você perguntar para alguém o que você mais gosta de fazer que te recarrega energia, que te deixa bem, que te dá vida, né? Será que todo mundo sabe responder? É uma pergunta aí para reflexão hoje à tarde aí, pessoal. Outra pergunta, quem é você? Se pedir para falar, me diga quem é a sua filha. Aposto que é muito rápido, né? Minha filha é inteligente, é toda querida, fofa, engraçadinha, né? Falar de qualquer pessoa é muito fácil. Mas e de você? Quem é você? Eu sou enfermeira, eu sou terapeuta,
eu sou médica, eu sou advogada. Não. Eu sou mãe. Isso é o que você faz. Isso é a sua profissão. Quem é você? A sua individualidade, né? A sua identidade em Deus, né? Quem é você Aos olhos. aos olhos de Deus. E isso a gente precisa ter este tempo de busca. Então, né? Até para as nossas ouvintes aí que se sente ainda perdida, né? Nessa pergunta mesmo, né? Como eu faço, né? Para conhecer então a minha identidade em Deus. Sim. Primeiramente, busque na palavra, né? Busque em oração. E ore para que o Senhor também te mostre os caminhos, assim como a Silvana, que trabalha com isso hoje, com excelência, esse trabalho com as mulheres, né? Busque a Silvana para ter esse encontro, para que ela ajude você neste processo, porque a gente precisa sim desse momento sozinha com Deus, mas também nós precisamos ter as pessoas certas para nos ajudar, né? É todo um processo, né? É você se desenvolver na sua essência, na sua identidade. É você cuidar do seu corpo, porque é um templo de Deus, né? E eu entendi que se eu sou totalmente espiritual, como é que ficam as minhas emoções e o meu corpo? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que me amar, eu tenho que trazer saúde, eu tenho que ter um bom estoque de músculo, porque não é sobre o quanto você vai viver, mas é o quanto bem você vai viver. Exatamente. Né? É cuidar das emoções, é ter filtro daquilo que entra na minha mente, no meu coração. O que eu estou permitindo entrar pelos meus ouvidos? O que está saindo da minha boca? Porque a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Isso tem na Bíblia. A gente procura, muitas vezes a gente procura falando do corpo, né? Essa saúde do corpo, muitas vezes é pelo motivo errado. Porque você quer mostrar para alguém, você quer a validação, né? Porque se eu for assim, se eu tiver esse estereótipo, aí sim vão gostar de mim, aí sim. E aí que tá o problema, porque muitas vezes a gente não consegue sustentar ou a gente se frustra. A gente acaba indo por caminhos perigosos, né? Para poder alcançar os objetivos. Mas quando a gente entende que é em Deus, que é sobre o nosso relacionamento com Ele, é onde Ele deixa leve. Fica leve quando a gente entende que não é pelo outro, que não é simplesmente porque Deus me fez assim. Exato. É sobre o meu relacionamento com Ele. E aí é nesse momento que a gente encontra a leveza. Não é? Exatamente. E foi essa jornada que eu aprendi. Foi outra virada de chave, né? Essa questão da leveza e do tempo, que o meu tempo não é o mesmo dele. E que muitas vezes a gente fica se perguntando, mas por que isso não aconteceu? Por que eu estou fazendo tanto e esse milagre não chega? A realização desse sonho não acontece? E é exatamente por isso. É o tempo da forja, é o tempo do processo. E é leve. Quando você entende isso, eu era ansiosa, eu ficava também me questionando, né? Porque daí eu me encorajei a partir do momento em que eu olhei para mim, eu me encorajei a fazer a transição de carreira. E quantas coisas incríveis e maravilhosas vêm acontecendo de lá até aqui. Não que antes não tenha, de jeito nenhum, não é sobre isso. É sobre uma outra fase, um outro momento, né? Porque sou muito grata ao meu trabalho, às pessoas que eu conheci, né? Amizades, algumas a gente sabe que tem pessoas que vêm e vão, outras vêm e ficam. E eu sou o que eu sou por toda essa jornada profissional que eu tive lá atrás, a qual eu honro muito e sou muito grata. Mas chegou um momento em que eu queria viver algo diferente. Sim. Sabe? Chegou um momento que eu falei assim, não, mas eu quero algo, né? Sei lá, que me desafie mais, né? Porque agora eu né, já aprendi nessa jornada, nessa atividade, tudo que eu tinha que aprender.
E eu quero fazer algo diferente, né? Porque eu sempre fui essa pessoa doadora, essa pessoa que às vezes você mal me conhece, mas você já vem me contar um segredo. Entendi, já atrai, né? Você sempre gostou de estar com mulheres, de conhecer, de compartilhar, de o compartilhar. conhecimento, né? Sempre aquilo que eu sei, que eu acredito que é bom, eu compartilho, eu ensino. Tanto é que quando criança eu queria ser professora. Por isso que eu digo, Olha quando a só. gente pensa lá, quando criança, em algo, em uma profissão, na verdade é um talento que você já tem. Muitas vezes você vai para outras áreas, mas olha o que eu faço hoje, né? Sim. Como mentora de mulheres. Ensinando. Dá uma Dá direção, né? Então, essa leveza, né? Quando você tem essa proximidade com Deus e entende que existe um tempo para todas as coisas, teu coração fica leve. Descansa, né? Então, quando eu comecei essa nova jornada, ai, meu Deus, resultado, cadê resultado? Cadê resultado? E a gente tem uma ânsia, a gente quer ir rápido. Porém, aí muitas pessoas fazem o quê, né? Vão por atalhos também. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Só que você vai chegar naquele lugar e não é sobre a chegada. Não. É sempre sobre a jornada. É sobre a caminhada. É sobre tudo aquilo que você aprende. As pessoas que você conhece, né? E é isso que quando você chega lá, aí é onde... Nossa, valeu a pena, porque olha como eu cresci nesse tempo, olha como eu aprendi. Entendendo os desafios, né? Entendendo os percalços, as perdas, os desapegos, né? Porque a transformação traz isso. Por isso fala, transformação. Não adianta eu querer ter resultados, eu passar por um processo, mas fazendo as mesmas coisas, não vai te levar onde você quer. Não. Porque aquilo que você já faz, o resultado você já conhece. Sim. Agora é fazendo diferente é que vai te levar para um outro nível. E aí precisamos ter coragem, né? Coragem. Fé. Né? Assim como trouxe a mulher sunamita, né? E aí outro ponto também da mulher sunamita ainda é sobre a sabedoria ao falar. Até mesmo nas contestações, né? Ali com o servo de Deus. Mas como assim você me dá e me tira? Sabedoria até para questionar, né? As coisas que acontecem. As palavras certas, né? E isso a gente pode, com Deus, né? Mostra, assim, esse relacionamento que a gente pode ter com Deus, de conversar sobre o que a gente sente. Exatamente, você trouxe esse ponto muito importante. E de falar, porque muitas vezes a gente pensa que a oração é só... que a gente não pode, né, falar com Deus, de expor o que a gente sente, de questionar, porque ela faz um questionamento, né? Sim. Ali com ele. E a gente pode sim, mas com sabedoria. Não é de qualquer forma. Mas né? é ter essa intimidade mas com ele. Mas é ter essa intimidade porque você vai até saber, porque quando a gente tem esse relacionamento, a gente sabe como falar com o nosso marido, a gente sabe como a gente fala. Exatamente. Né? Né? E até dá pra gente trazer isso, como a gente falou no começo, né? Como que eu converso, como é que eu escuto Deus? Conversando com Ele, com intimidade, né? Quando até aprendi isso com a Irene, que é a coordenadora do livro No Secreto, ela trouxe isso pra gente nos nossos encontros, né? Quando uma amiga te chama lá no portão, você não a viu, ela só te chamou, mas você sabe quem é. Porque você conhece a voz, Porque existe intimidade. Falou no telefone. Você sabe quem está no telefone, se é teu filho, se é teu marido, se é tua amiga. Por quê? Intimidade. E é esse relacionamento que ele quer. Um relacionamento de intimidade, onde a gente chega e entregue de fato todas as coisas para ele. E o nosso pai, ele quer o melhor para nós. Sim. Assim como nós somos pais, você é mãe. Sim. Você conversa com formalidade com teu filho? Não. Sim, é verdade. A gente tem, né? É uma conversa baseada na intimidade, na confiança. De quem somos, na essência de quem somos, do que nós vivemos juntos, né? Exatamente. E aí, então, pra gente, né, encerrando a história dela, ela volta pra casa com
Com o cajado, né? Com o cajado, com o servo de O Deus. servo. Uhum. E o milagre acontece. Ela tem de volta a vida do seu filho. Do seu filho. E olha só, né? Como esse processo e esse relacionamento com Deus sempre vai gerar milagres, Vai. né? Deus, ele sempre vai nos surpreender. Nos momentos mais Mais difíceis, difíceis. mais conflitantes, porque a gente não entende. Então, por isso que lembra que eu falei, mesmo quando tudo dá errado, tá dando certo? Tá dando certo. Por isso que vem a fé. E quando alguém te perguntar, tá tudo bem. Porque quando você conhece o Deus que você serve, quando você conhece o seu Pai, né, que te criou, Exatamente. você não tem mais nada dando errado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Confie, permaneça, não desista. Perseverança. Persevere mais. Então, Posicionamento, confiança, tô orando, ação. tô orando 10 minutos, não, agora eu vou orar 20. Né? Continue em movimento, Exatamente. continue na sua busca, porque o milagre vai acontecer. Vai chegar um novo tempo. E você daí entende o porquê você passou, porque aí a sua vida vira um testemunho. A sua vida, a sua história vai inspirar outras, assim como a história da Silvana. Está inspirando, tenho certeza, todos que estão nos ouvindo, está me inspirando. Vai inspirar muitas outras vidas ainda, porque é assim que o Senhor faz, né? O nosso lugar ali que hoje você pode estar pensando é um lugar de dor, de sofrimento, de luto. Não. É um lugar de aprendizado, Deus de está te preparando testemunho. para coisas infinitamente melhores. Acredite, porque comigo aconteceu. Eu sou filha, você é filha. Amém. Amém. Somos filhas, então que nossa fé hoje, né, venha a ser edificada, aumentada, fortalecida, potencializada. exatamente, todas as palavras aí para esse Deus maravilhoso que não nos deixa. E aí né? você trouxe a questão da história ser um depoimento. Aí acontece o encontro com Priscila. Olha só, E aí conta só um pouquinho aí pra gente do livro, né? Como que surgiu, então, o convite, né? Vocês já estão indo para a 3ª edição, né? No secreto. Uhum. Como que foi esse convite? Você antes já tinha essa busca, assim, né? Por mulheres da Bíblia? Ou foi através desse momento que as coisas começaram a acontecer? Eu digo que tudo aconteceu como resposta de oração. Olha Aquele só. momento em que eu estava ali questionando como que é conversar com Deus, como que é receber as respostas dele, né? Eu já tinha entendido que vem por pessoas, mas ainda não estava muito claro, porque para mim acho que tinha uma vozinha ali diferente que falava, né? E aí aconteceu tudo isso para selar que realmente ele está o tempo todo falando com a gente. Somos nós que estamos distraídas com outras coisas o tempo todo. E aí estávamos nós no evento de mulheres e ali uma roda de outras mulheres que estavam conversando, de pessoas que eu conheço, inclusive, e tal. E sabe quando a pessoa chega assim, e aí, mas o que vocês estão falando? Sobre o quê? Que eu percebi que era algum outro evento que estava ali para acontecer e tal. E a Irene, que é uma das coordenadoras, ela olhou para mim, né? Ela estava falando com uma outra pessoa, fazendo o convite, e aí ela olhou para mim, Sil, e você? Você topa ir para uma reunião, mas sem saber o assunto, o que se trata? E aquilo, mais que depressa no meu coração, sendo de você, vindo o convite de você, topo. Quando vai ser? Tal dia. Beleza. Lá fui eu para a reunião. Entrei, recebi uma etiqueta com o nome Priscila. E aí fui percebendo que outras mulheres iam chegando também, recebendo a etiqueta, e fui observando alguns nomes. Já me pareceu ser algo relacionado a mulheres da Bíblia, porque nomes conhecidos, que eu conhecia. Mas Priscila, eu não conhecia. Eu falei, mas por que o meu Priscila? Bom, vamos aguardar. E aí houve toda uma dinâmica, nós estávamos ali numa mesa, todas sentadas, numa mesa em forma de U, que essa inspiração ela veio justamente do filme A Forja. Ela compartilhou. Isso, exatamente.
Então, ela queimava isso no coração dela, de ter esse grupo de mulheres, de falar da palavra, mas não sabia como, e Deus foi fazendo toda essa condução, essa construção lindamente, e que está crescendo aí, uma repercussão muito grande, né? A ideia é de termos aí 4 volumes do No Secreto. Mas olha só que benção. E agora, ontem, tivemos uma reunião, ontem à noite, já abrindo os trabalhos para a 3ª edição. Então, tá incrível. E ali, realmente, nós éramos as mulheres da Bíblia, onde tínhamos que daí fazer o estudo sobre aquela mulher. E foi incrível. Daí foi um encontro que aconteceu com Priscila, uma mulher também corajosa, uma mulher de posicionamento, uma mulher que evangelizava. Né? Ela está no Novo Testamento, abriu a igreja primitiva. Então, outra mulher que é inspiração e que me trouxe essa resposta, né? Que se eu ainda tinha dúvida do que eu estava fazendo, do meu trabalho, de disseminar, desse chamado, que era para eu continuar. Olha só. E trazer, de fato, cada vez mais forte a minha história, que não só como inspiração, mas como um depoimento do agir de Deus na nossa vida. Então, a minha história é única, a sua história é única, e a história de tantas outras mulheres aqui que eu convido também a participar do movimento Mulheres Empreendedoras Magnéticas, que também surgiu no meu coração esse movimento para fortalecer e potencializar essas mulheres com seus talentos, com as suas habilidades, para que elas possam, de fato, se despertar a pessoa, a mulher que elas nasceram para ser aos olhos do Pai. Porque quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente fortalece a nossa fé na palavra, não tem quem nos segure. Exatamente. E perdoa e vive a nossa história do passado com amor. É liberdade. Exatamente. Então é isso, né? Priscila, ela tá no Novo Testamento, né? Tem algumas citações, acho que em Atos ali. Atos 18, né? Para quem quiser. 8, se não me engano. Mas no Google ali procura, e tem né? o livro no secreto, aprender. né? Convido a fazer a leitura do Exatamente. livro no secreto. Pode mandar mensagem aqui para a rádio, quem tem interesse em conhecer. A gente já está com duas edições aí, o volume 1 e o 2. Eu faço parte do volume 1. E com a história de Priscila, não posso deixar também que ela deixa um legado incrível, que é sobre o casamento, né? Priscila, ela não estava sozinha competia, ali, né? Ela estava do lado do com seu marido Áquila, né? Exatamente. Então, é uma história linda. Isso Convido aí então. vocês a lerem realmente o livro, que Adquiram tem transformado lá o vidas. Nós temos recebido depoimentos, né? De transformação, de impacto. Então, ai, que lindo, né, Sil? E eu vi o livro, eu ganhei no dia do lançamento. A gente estava lá na Perfetos, teve um sorteio, eu fui agraciada. Uau, e incrível mesmo, que Deus continue abençoando, né? Você falou também ali do Empreendedoras Magnéticas. Quais são os projetos que você tem, né? O que você está atuando hoje? Também pode falar para as nossas ouvintes aonde elas te encontram, suas redes sociais. Então, eu atuo como mentora de mulheres para fortalecê-las, para olhar para a sua história com amor, ressignificar essa história. Eu não sei a dor, né, de cada uma, mas é possível ressignificar, você honrar a sua história e viver as promessas do nosso Pai. Sim. E a partir desse olhar desenvolvido, desse despertar, você sai de um patamar para voar. E voar cada vez mais longe, né? E com esse magnetismo para trazer outras mulheres junto e para atrair aquilo que é bom. Então, é a mentoria, tanto individual como mentoria também em grupo eu faço. Atuo também nas empresas, agora também como implementadora da NR1, que é a saúde mental nas empresas. Olha só. Que passa a ser obrigatório a partir de 2026. Então, olha já fica só. aí essa observação, esse alerta para as empresas, né? Que também estou fazendo essa implementação. Então, nas empresas vai ter que haver essas palestras. Saúde mental, saúde programa mental contínuo, exatamente. Olha, que legal. Que importante isso. E é uma instituição
Como que funciona? Essa norma É uma norma. é uma norma Mas- regulamentadora que ela já Aham. existia, porém ela foi reformulada agora, trazendo a necessidade do programa contínuo de saúde mental nas empresas, independente do número de funcionários que essa empresa tenha. Um funcionário tem que ter esse programa. É E uma esse norma programa regulamentadora do aí vai- Ministério do Trabalho. Vai ser palestras. Aí é o programa contínuo, porque aí é feito um primeiro momento onde é levantado o diagnóstico, quais são os pontos de riscos psicossociais que essa empresa tem, Olha e aí que em cima interessante. disso é desenvolvido daí o programa contínuo de saúde mental para essa empresa. Uau, muito bom saber. Uhum. E olha assim, e como precisa, né? Precisa. Eu fiquei sabendo de algumas situações assim nos últimos dias, justamente isso, né, de funcionários ali que passa e cadê o olhar, Exato, né? exato. Para alguns empresários vai ser talvez assim, mais uma fonte de arrecadação, de multa, de alguma coisa. Mas não é sobre isso. Não. É um ganho paralelo ali entre empregador e colaboradores. Todos ganham em Exatamente. resultados, Porque quando você tá engajamento. bem, exatamente, Exato. né? Quando você tá bem, tudo flui, né? Exato. Sou palestrante também. Estou aí com um projeto, acho que 2026, vem com força total, porque muitas mentorias também já em desenvolvimento Amém. para o próximo ano. O livro, estou escrevendo o meu livro. Olha E só. olha, eu estou apaixonada por ele. Você tem data Já para estou apaixonada. para lançamento 2026? Ainda não, eu acho que 2026, acredito que já no começo de 2026, mas eu estou escrevendo e trago toda essa jornada, todas as minhas mentorias. Olha só. Né? E quem quiser me contatar, meu Instagram é @silrize_mentora. Isso aí, então, mandem lá no direct, né? Qualquer coisa também lá na Rádio Paraná Oficial, que a gente manda o contato. Silvana, muito obrigada pela tua participação, por este momento. Tenho certeza que você abençoou aí muitas vidas, que Deus continue Amém. te abençoando, te guiando aí nessa jornada inspiradora. Obrigada por esse tempo. As nossas ouvintes também, todos conectados, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero vocês na quinta-feira que vem com uma nova convidada. Michele Suardi vai estar aqui com a gente também para uma conversa incrível. Então, espero vocês até quinta-feira que vem. Um beijo no coração.